Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões, então acompanha comigo a leitura da questão aí na tela. Diz assim: opção disponível na guia Layout do Microsoft Word, versão português do Office 2013, quando o cursor está posicionado em uma tabela e que permite alterar a direção do texto dentro das células selecionadas. E ali na letra A ele mostra um símbolo, na letra B outro ícone, na letra C um outro ícone, na letra D um outro ícone. Bem, então nós vamos reconhecer qual desses faz o que a questão pede, que é dentro de uma tabela alterar a direção do texto. Depois a gente vê os outros possíveis botões também. Então vamos lá, eu tenho aqui uma tabela já inserida aqui num documento do Word. E olha só que interessante, até eu vou tirar essa tabela aqui, eu vou deletar ela. E nós vamos fazer primeiro a inserção da tabela para fazer um passo a passo. Então vamos clicar aqui na guia inserir, vamos clicar no botão tabela e vamos inserir aqui uma tabela com duas colunas e duas linhas, ok? Bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro alterar aqui a largura e a altura dessa célula. Vamos alterar primeiro a altura dessa célula aqui e vamos também mudar um pouquinho a largura dessa célula, só para a gente perceber bem a direção do texto. Quando o usuário está digitando um texto, a princípio a direção do texto é horizontal, da esquerda para a direita. Mas, assim que eu seleciono uma tabela ou clico em uma célula de uma tabela, que é o meu caso, automaticamente ele abre duas guias de ferramentas de tabela. A guia Design, que altera o visual da tabela, parte visual, composição visual da tabela, e a guia Layout, que tem vários elementos que alteram a estrutura da tabela. Entre esses elementos que nós encontramos na guia Layout, um deles é o botão Direção do Texto, que tem essa letra A com algumas setinhas indicativas da direção do texto. E se agora eu clicar nesse botão Direção do Texto, percebe que ele mudou a direção do texto ao qual eu digitei a palavra aulas. E se eu continuar clicando aqui, novamente ele altera a direção do texto, que agora é uma direção vertical. Mais uma vez clicando, novamente ele vem alterando a direção do texto e agora voltou ao padrão horizontal. Então, cada vez que eu clico no botão direção do texto, ele altera a direção do texto, que a princípio é horizontal, da esquerda para a direita, clicando uma vez fica vertical de cima para baixo a digitação, mais uma vez clicando fica de baixo para cima, ainda numa direção vertical. Clicando mais uma vez, volta a ser a direção horizontal. Então percebe que o botão direção do texto é a letra A com umas setinhas que está aqui na guia Layout das ferramentas de tabela, que só aparecem quando o usuário, claro, clica na célula de uma tabela. Voltando à questão, sendo assim a resposta só pode ser então essa nossa letra A, que tem o A com umas setinhas indicando direção do texto. Mas é interessante também saber pelo menos o significado dos outros botões. Por exemplo, o botão da letra B não é para alterar a direção de texto. Esse botão que tem um AZ com uma setinha é para classificar. Vamos observar como nós encontramos o botão classificar aí da letra B, percebe? Assim também dentro de uma tabela, o usuário pode clicar aqui na guia Layout e aí nós vamos encontrar esse grupo de comandos chamado dados. E nesse grupo de comandos chamado dados da guia Layout aqui do Word, nós encontramos a opção classificar. E aí então nós podemos clicar ali para escolher se queremos classificar em ordem crescente ou decrescente os dados daquela tabela. Então aquele botão que está descrito na letra B, AZ ali, não é o botão direção do texto. Direção do texto é da letra A. Esse é para classificar, seja em ordem crescente ou decrescente. Esse outro botão que nós temos aqui, na letra C de Canadá, também é muito útil a ser usado, claro, dentro de tabelas. Ele serve para inserir uma determinada coluna à direita. Vamos verificar como funciona esse botão para inserir colunas à direita numa tabela. Percebe que a minha tabela tem apenas duas colunas, né? Eu vou selecionar essa coluna aqui e percebe que aqui na mesma guia Layout nós temos uns botões que nos permitem inserir uma linha acima, inserir uma linha abaixo, inserir uma coluna à esquerda e o botão que aparece ali na questão é esse aqui, que é o inserir uma coluna à direita. E aí eu clico e de fato ele inseriu uma outra coluna na minha tabela que ficou à direita, que eu até vou deletar aqui para vocês enxergarem melhor, certo? Beleza, já sabemos também então este botão que serve para inserir uma coluna à direita de uma tabela. E esse botão é bem interessante, esse da letra D. Ele permite um ajuste automático da largura das células da tabela de acordo com o conteúdo. Olha só como é que funciona. Eu vou digitar aqui
nesta célula da tabela, vou digitar um texto qualquer, um pouquinho maior, e essa aqui eu vou diminuir um pouco a largura. Agora eu vou selecionar essa tabela e aqui nós temos o botão Ajuste Automático, que quando o usuário clica, ele pode pedir autoajuste de conteúdo, ou ele pode pedir ainda autoajuste da janela, ou ainda a largura fixa da coluna. Eu vou escolher, por exemplo, autoajuste de conteúdo. Percebe que ele ajustou automaticamente a largura das células da tabela de acordo com o seu conteúdo existente. Então esse botão nos permite fazer um autoajuste da largura das células da tabela de acordo com o conteúdo que é digitado. Mas como a questão pedia qual era o botão que representa o comando direção do texto, aí é de fato esse da letra A de América, sem dúvida nenhuma, a resposta para essa questão. Mas interessante porque assim a gente aprendeu outros botões que também existem para tratar células dentro de uma tabela aqui do nosso Word. Certo, pessoal? Era isso, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal e eu aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!